Infrações de trânsito sujeitas a guincho somam mais de 50 todos os dias na capital paulista. Não tinha nada ali no lugar, um cavalete. Liguei na polícia no 90 para fazer o boletim de ocorrência. Eles não tinham nenhum registro. Eleições, mesmo com a indicação de Lula, 60% dos eleitores não votariam em Haddad do PT, segundo o Ibope. Em evento na capital, o presidente Temer não comentou as pesquisas e negou em depoimento à PF que soubesse de acerto com a Odebrecht. Força Feminina, uma exposição na Pinacoteca, destaca o trabalho de artistas mulheres da América Latina. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Jornalista, escritor, palestrante e pai. No Jornal do Céu de hoje, Marcos Piangers conta como as suas incríveis reflexões sobre a paternidade viraram um fenômeno na internet. No jantar, tem uma explosão de sabores italianos. E para deixar nossa noite ainda mais imperdível, a bonitinha Paula Fernandes traz para o nosso palco o seu grande talento. Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu, e olha o que aconteceu. Todo seu é hoje, 10h30 da noite. Vem, tô aqui te esperando. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019, paixão por comunicação. Sabe qual tendência nunca sai de moda? A versatilidade. Por isso, nesta quarta, Suelen Arrigo mostra como montar um guarda-roupa coringa com peças multifuncionais. Na nossa culinária, Dema Rosário faz um rocambole de abóbora super nutritivo. Silvio Rezende surpreende uma fã com uma visita toda especial. E no Doutor Cozinha, o chefe Lee prepara uma receita para ajudar a controlar o mal de Parkinson. Mulheres, é nesta quarta, às 2 da tarde. E eu quero você aqui para curtir o programa juntinho comigo. Olá, boa noite. Boa noite. Em São Paulo, o presidente Michel Temer não comentou sobre as eleições. E ao responder perguntas sobre a Odebrecht, se irritou com a Polícia Federal. Diante da plateia de executivos da indústria siderúrgica em São Paulo, Temer engrossou o coro dos empresários do setor. Criticou as sobretaxas impostas por outros países nas importações do aço e do alumínio brasileiros. Em todos os momentos em que falo nos organismos internacionais, eu critico o protecionismo lá de fora, que é um protecionismo contra a nossa indústria. Ao contrário, nós temos que nos proteger aqui em relação à nossa indústria. E este tema tem sido tratado com muita frequência e com o meu apoio, com o meu aplauso. Michel Temer não tocou no tema das eleições e deixou o evento sem falar com os jornalistas. Na última sexta-feira, o presidente respondeu por escrito, pela segunda vez, perguntas da Polícia Federal. Agora, no inquérito que investiga o suposto repasse de 10 milhões de reais em Caixa 2 da Odebrecht para o então PMDB em 2014, quando Temer ainda era vice. O negócio teria sido acertado durante um jantar no Palácio do Jaburu.
O repasse teria ocorrido em meio à segunda rodada de concessões de aeroportos, quando o secretário de Aviação Civil era o atual ministro Moreira Franco, indicado pelo então PMDB, que depois foi substituído no cargo por Eliseu Padilha, do mesmo partido. No interrogatório, cujo teor só foi revelado hoje, Temer confirma que houve o jantar, mas diz que não tem a menor ciência do aporte desses recursos. De acordo com a delação da Odebrecht, o montante de 10 milhões de reais foi repassado para campanhas de candidatos do partido do presidente. A Polícia Federal também quis saber sobre a relação de Temer com o coronel João Batista Lima Filho, apontado como intermediário de propina para o presidente. E também se Temer recebeu dinheiro por meio do advogado José Yunes. O presidente reclamou que o questionamento era ofensivo e não merecia resposta. Em outros 2 momentos, considerou a pergunta insultuosa ou descabida. No começo do ano, Temer teve de se explicar sobre corrupção na edição do Decreto dos Portos. Nesse inquérito, o MDBista é acusado de receber propina de empresas do setor portuário, o que ele também nega. E hoje o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou que as provas dos 2 inquéritos sejam compartilhadas. Pesquisa Ibope revelou que se Lula não for o candidato do PT e declarar apoio a Fernando Haddad, 60% do eleitorado não votaria no ex-prefeito de São Paulo. Fernando Haddad é cotado para assumir a cabeça de chapa se Lula for impedido de disputar a eleição. O ex-presidente está preso em Curitiba desde 7 de abril, condenado na Lava Jato a 12 anos e 1 mês de cadeia. A candidatura dele é questionada no Tribunal Superior Eleitoral e Lula pode ficar fora da eleição por causa da lei da ficha limpa, que barra candidatos condenados em segunda instância. De acordo com o Ibope, 60% do eleitorado afirma que não votará em Haddad de jeito nenhum, caso Lula não seja o candidato. Outros 14% responderam que podem votar no ex-prefeito, enquanto 13% dizem que com certeza votarão em Haddad se ele receber o apoio do ex-presidente. 7% disseram não conhecer Haddad o suficiente para opinar e 5% não souberam ou não responderam. E a Justiça de São Paulo aceitou hoje uma ação proposta pelo Ministério Público Paulista contra o candidato a vice-presidente pelo PT na chapa de Lula, o ex-prefeito Fernando Haddad. Ele é acusado de violar as leis de urbanismo da cidade durante a construção do trecho de 12 quilômetros de uma ciclovia entre a CEAGESP e o Ibirapuera. Ao aceitar a denúncia, Haddad se tornou réu por improbidade administrativa. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu tenho uma boa e uma má notícia para o eleitor do Bolsonaro e para quem o rejeita. Bolsonaro tem 18% com o Lula, o que é uma fantasia, na disputa, ou 20% sem o Lula. Ou seja, ele leva ali um pouquinho de eleitor do Lula para a chapa dele. Ou seja, tudo indica, correr tudo como está, que ele está no segundo turno. Isso não basta para ele. Ele tem que lutar para ganhar no primeiro turno, e não está fácil, porque ele tem uma rejeição de 37%, uma rejeição muito mais alta, por exemplo, que a do Lula, que é de 30%. Não é impossível, mas ele vai ter que fugir do segundo turno, porque o segundo turno é uma promessa de muito sofrimento para os seus apoiadores e para ele. O segundo turno, ele pode disputar com algum dos candidatos que está ali no bolo, até mesmo com o Haddad. Você deve ter ficado sabendo que hoje o dólar chegou a R$ 4,04 e não foi só por causa do Ibope, mas principalmente por uma pesquisa da XP Investimentos que prevê que, sendo apoiado por Lula, o eleitor sabendo, o Fernando Haddad, do PT, pode chegar ao segundo turno. Essa é a melhor notícia para o Bolsonaro. Talvez seja o único candidato que ele possa vencer facilmente no segundo turno. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a denúncia de racismo contra o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro. Agora, o plenário vai decidir se o torna réu.
Em abril, Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de racismo quando ele teria ofendido negros e pessoas de comunidades quilombolas durante uma palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Bolsonaro já foi condenado a pagar R$50 mil por danos morais coletivos. A data do julgamento ainda não foi marcada, mas o ministro Marco Aurélio Mello espera que o caso seja pautado na próxima terça-feira. Racismo é um crime inafiançável e sujeito a pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa. Para o caso de Bolsonaro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, determinou R$400 mil. O contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, retirou hoje à tarde a tornozeleira eletrônica que usava desde junho. O argumento da defesa é de que ele tem compromissos a trabalho. A autorização para a retirada do aparelho foi dada depois de um pedido de defesa de Carlinhos Cachoeira, que alegou que ele precisava fazer viagens a trabalho. Ele usava a tornozeleira desde junho, quando conseguiu a progressão para o regime semiaberto. Segundo seus advogados, ele trabalha em uma empresa de materiais hospitalares e farmacêuticos. Com a decisão, foi permitido que o contraventor possa viajar exclusivamente a trabalho por até 3 dias, desde que informe as autoridades responsáveis. Já as viagens a lazer devem ser autorizadas pela Justiça. Cachoeira foi condenado em 2012, junto com o ex-assessor da Casa Civil do governo Lula, Valdomiro Diniz, por fraudes na Loteria Carioca. Segundo a Justiça, Diniz pediu R$1.700.000 a Cachoeira como propina, dinheiro que também teria sido usado para abastecer campanhas eleitorais. Carlinhos Cachoeira já foi condenado ainda por crimes como contrabando de caça-níqueis, peculato, corrupção, violação de sigilo e formação de quadrilha. Mesmo depois de todos esses crimes, com a desculpa de que não existe vaga no regime semiaberto quando deveria trabalhar durante o dia e dormir no presídio, Carlinhos Cachoeira foi direto do regime fechado para o aberto. Em troca, menos de R$2.000 por mês, muito pouco para quem faturou milhões com a corrupção. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT, e o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, em liberdade. A decisão tomada hoje pelos ministros da segunda turma do Supremo abre brecha para que os condenados em segunda instância tenham a prisão relaxada até que os tribunais de Brasília julguem os recursos impetrados pela defesa dos réus. Os votos em favor da liberdade de José Dirceu e João Cláudio Genu foram dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Edson Fachin e Celso de Mello votaram para que eles voltassem para a prisão, mas foram vencidos e o placar terminou em 3-2. José Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no processo em que é acusado de ter recebido R$15 milhões em propina da empreiteira Engevix. João Cláudio Genu foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão na mesma denúncia da Lava Jato. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, foi denunciado pela 25ª vez na Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, Cabral teria recebido quase R$79 milhões em propina da Odebrecht. A defesa do ex-governador disse que ele já foi julgado por estes fatos e, por isso, vai pedir o bloqueio da ação. Cabral está preso e já foi condenado a penas que ultrapassam 120 anos. Foi cremado hoje o corpo de Otávio Frias Filho, diretor de redação da Folha de São Paulo. Ele morreu vítima de um câncer de pâncreas aos 61 anos. O jornalista comandou a Folha por 34 anos e ajudou a modernizar o jornalismo brasileiro. Otavinho, como era conhecido, nasceu em São Paulo no dia 7 de junho de 1957. Era filho do empresário Otávio Frias de Oliveira, que comprou a Folha em 1962 e a transformou num dos maiores jornais do país. Otavinho participou ativamente desse processo. Desde os 18 anos, em 1975, se instalou junto ao pai no comando da Folha. Importantes mudanças efetivadas nos anos seguintes levaram o jornal a um patamar inédito em sua história. Com suas páginas abertas às diferentes correntes de opinião, a Folha se tornou referência no processo de abertura política ao fim da ditadura militar.
Depois da histórica campanha das diretas já, Otavinho assumiu a direção de redação da Folha, em maio de 1984. Passou da coordenação estratégica para o dia a dia do jornal. Uma de suas primeiras medidas foi formalizar e tornar público o manual de redação, que condensava os princípios do jornalismo que defendia. Por meio do chamado Projeto Folha, impôs prioridade ao pluralismo e ao apartidarismo. Nesses 34 anos à frente da Folha, Otavinho dedicou parte de seu tempo à dramaturgia, com 6 peças, e à literatura, com a obra Queda Livre, coletânea de ensaios que condensou reportagem, autobiografia e observação antropológica. Seu último texto na Folha, Um Profeta na Terra de Santa Cruz, analisa a mais recente obra do filósofo Roberto Mangabeira Unga. E Otavinho se pergunta: será que a ambição das pessoas comuns, normais, não consiste apenas em ter uma profissão decente, uma remuneração condigna, uma vida familiar em segurança, algum lazer de vez em quando? O jornalismo, tal como procuraram praticá-lo, é um serviço de utilidade pública. Divulgar a verdade, estimular um exercício consciente da cidadania, iluminar o debate dos problemas coletivos. Que outra atividade seria mais elogiável e necessária do que essa? Paulo Camarda, presidente do Conselho Diretor da Fundação Casper Líbero, divulgou nota de pesar pela morte de Otávio Frias Filho. Ele ressaltou que Otávio, ao assumir a direção do jornal Folha de São Paulo em 1984, reformulou a linha editorial, enfatizando a pluralidade de ideias e a imparcialidade. E em nome dos funcionários de todos os veículos da Fundação e da Faculdade Casper Líbero, enviou sentimentos de pesar aos familiares e colegas do Grupo Folha pela perda irreparável. Todos os dias, mais de 50 carros, motos, ônibus e caminhões são guinchados das ruas de São Paulo. Pelo Código de Trânsito, são 29 o número de infrações que podem levar à remoção do veículo. Susto e arrependimento são provavelmente alguns dos sentimentos de quem encontra um cavalete como este no lugar onde deixou o carro. Só de janeiro a julho deste ano foram 10.935 casos, mais de 51 por dia. 29 razões podem levar à remoção de um veículo. As mais comuns são estacionar em local proibido, em vaga de deficiente ou idoso sem a devida identificação, em guias rebaixadas e entradas de garagens e em local de carga e descarga. Além de carros de passeio, motocicletas, caminhões e ônibus podem ser guinchados. Depois de removido, o veículo é levado para um dos 7 pátios da CET na cidade. Para recuperá-lo, o dono precisa pagar pelo serviço de guincho, um valor que varia de R$ 217 se for uma moto, a R$ 3.355 no caso de um ônibus, além da diária do pátio, que vai de R$ 17,80 a R$ 193,50. São 39 guinchos a serviço da CT. Toda a operação é coordenada pela companhia desta sala. Agora são 10h15 da manhã e aqui na Central já há 47 solicitações de guincho em andamento. Nós vamos até um desses endereços para tentar acompanhar uma dessas remoções. Ao chegarmos à rua Caiová, em Perdizes, na Zona Oeste, o carro já havia sido levado. Só encontramos o cavalete com informação para o proprietário. Deixar o aviso para o dono do veículo é obrigatório, mas Luciano Marins, que teve o carro guinchado no dia 4 de abril numa rua do Jardim São Paulo, na Zona Norte, afirma que não foi informado. Ele achou que tinha sido vítima de um furto. Não tinha nada ali no lugar, um cavalete. Liguei na polícia no 90 para fazer o boletim de ocorrência. Eles não tinham nenhum registro. Quando eu entrei em contato com a CT através do 1188 para verificar se tinham o registro. E por surpresa eles não encontraram o registro nenhum lá no sistema. Luciano então fez o boletim de ocorrência e acionou o seguro, mas cerca de 2 semanas depois recebeu a notificação de que o carro tinha mesmo sido guinchado. Para retirar o veículo sem contar a multa, Luciano pagou R$ 1.431, R$ 787,50 só de diárias de pátio. Como é que você se sente com tudo isso? Lesado, prejudicado financeiramente, né? Sobre a reclamação do motorista mostrado na reportagem, a ACT informa que o guincho removeu o carro que estava em desacordo com a legislação de trânsito.
A companhia ressaltou ainda que os cavaletes são frequentemente vandalizados, mas a companhia não esclareceu os questionamentos do Jornal da Gazeta, edição das 10, sobre quanto já foi arrecadado com multas, operações de guincho e diárias nos pátios da prefeitura este ano. A Justiça do Ceará aceitou a denúncia contra 10 acusados de participação no assassinato de 2 líderes do PCC no estado. Fabiano Alves de Souza, o Paca, e Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, foram mortos em fevereiro deste ano em uma reserva indígena na Grande Fortaleza. Eles foram alvo de uma emboscada após o helicóptero onde estavam fazer um pouso forçado e intencional na mata. Os corpos de GG do Mangue e de Paca foram encontrados por índios da reserva. Dos 10 denunciados pelo Ministério Público, 7 deles foram acusados de homicídio duplamente qualificado. Entre eles estão Eric Machado Santos, o Neguinho Rick da Baixada, e André Luiz da Costa Lopes, o Andrezinho Itapema. GG do Mangue era considerado pelo Ministério Público de São Paulo um dos principais chefes do PCC e havia suspeita de que ele estivesse no controle do tráfico de drogas no Paraguai. A morte dele teria sido ordenada por membros da própria facção que age dentro dos presídios. A Advocacia Geral da União se manifestou contra o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela na ação impetrada no Supremo Tribunal Federal pela governadora de Roraima, Sueli Campos, do Partido Progressista. Segundo a AGU, o pedido da governadora contraria a ordem jurídica nacional e internacional. O pedido da governadora Sueli Campos, do PP, foi feito depois dos atos de violência registrados no sábado contra os imigrantes venezuelanos que viviam em Pacaraima. Ela alega que o Estado não tem mais recursos para atender o fluxo de refugiados que todos os dias chegam à cidade, fugindo da crise econômica no país vizinho. As agressões e hostilidade fizeram com que ao menos 1.200 venezuelanos voltassem ao país de origem, amedrontados pelas ameaças dos moradores. Os que ainda estão na cidade recebem o auxílio de ONGs e igrejas que têm organizado mutirões de solidariedade para tentar tirar os venezuelanos das ruas, onde eles têm enfrentado frio, fome e agora ameaças. Após reunião ontem com vários ministros, o presidente Michel Temer determinou providências para a transferência de refugiados para outros estados. A pedido da governadora, o Exército discute a instalação imediata de um hospital de campanha na fronteira, anunciado em fevereiro pelo governo, mas que até agora não foi erguido. Na Argentina, milhares de manifestantes pediram o fim da imunidade parlamentar da ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner, acusada de chefiar um esquema de corrupção. Eles se reuniram no começo da noite em frente ao Congresso. Milhares de argentinos marcharam em protesto pelo fim do foro privilegiado da ex-presidente Cristina Kirchner. Um pedido da Justiça para fazer operações de busca e apreensão nas propriedades da atual senadora será analisado amanhã. O ex-secretário de Obras Públicas dos governos Kirchner, José Lopes, afirmou em delação feita hoje que coletou pagamentos de empreiteiras conforme orientações de Julio De Vido, ex-ministro do Planejamento e homem de confiança de Néstor e Cristina Kirchner. Cerca de 20 pessoas ligadas aos Kirchner já foram presas por estarem envolvidas no esquema de corrupção. O ex-chefe de campanha do presidente americano Donald Trump foi condenado por 8 acusações de fraude fiscal e bancária. O processo contra Paul Manafort foi julgado em um tribunal da Virgínia, Estados Unidos. Sobre os outros 18 casos de fraude pelos quais é acusado, o júri não chegou a um veredito final. Com o resultado, o juiz anulou estas acusações. Manafort foi condenado por dar declarações falsas para conseguir empréstimos bancários e sonegar impostos de milhões de dólares que recebeu ao assessorar políticos na Ucrânia. O ex-assessor se declara inocente. As acusações decorrem da investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016.
E o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, que se entregou hoje, a Polícia Federal Americana, se declarou culpado das 8 acusações de fraude fiscal e bancária e de violação de financiamento de campanha. Cohen admitiu que fez pagamentos para influenciar a eleição de 2016, cumprindo ordens de um candidato. Segundo a imprensa internacional, o objetivo é conseguir um acordo de redução no tempo de prisão e pagamento de multa. Ele ainda afirmou ter agido de acordo com as ordens do presidente norte-americano ao realizar pagamentos para mulheres não revelarem informações pessoais de Trump. Bem, vamos voltar aqui para São Paulo, porque essa terça-feira começou com sol, mas olha, no meio da tarde mudou tudo, pois a passagem de uma frente fria em alto mar encheu o céu de nuvens e a temperatura despencou. Agora, aqui na região da Avenida Paulista, faz apenas 16 graus e esse frio vai continuar amanhã, Mariana? Vai continuar sim, mais friozinho passageiro, viu? Na quinta já volta a esquentar. Olha só. Nessa madrugada teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 24 graus, com muita nebulosidade por aqui. Aí na quinta o tempo abre e a máxima vai para 27. E na sexta-feira, olha só o calorão, 30 graus aqui na Grande São Paulo. Está em cartaz na Pinacoteca a exposição Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana. São mais de 100 artistas representando 15 países e mais de 280 trabalhos. Vitória Santa Cruz é do Peru e transforma a maneira de chamar um negro em poder. Regina Silveira é brasileira e confronta a censura da palavra no país. Liliana Porter é argentina e faz experimentações artísticas com o próprio corpo. Essas são artistas latino-americanas cujas obras estão reunidas na exposição Mulheres Radicais na Pinacoteca do Estado. É um panorama da arte experimental feminina feita entre 1960 e 1985, período em que muitos países das Américas eram governados por ditaduras. É muito bom ver essa resistência feminina histórica. E é muito forte, principalmente para nós mulheres, acho que é um feminino muito poderoso que aparece ali. É uma produção super rica, uma produção super inovadora, radical em muitos sentidos e que, de certa forma, conseguiu aí, trazer para essas linguagens contemporâneas da performance, da videoarte, da fotografia, ingredientes do debate de época, né? A exposição, que já passou por Los Angeles e Nova York, nos Estados Unidos, é fruto de um trabalho de 8 anos de 2 pesquisadoras. Elas visitaram todos os países latino-americanos em busca do trabalho de mulheres que, embora tenham sido figuras muito importantes para a expressão artística de seus países, tiveram os trabalhos marginalizados e abafados sem receber o devido reconhecimento. É um mapeamento inédito e traz fotografias, pinturas, esculturas, videoarte e registros de performances. São 280 obras de 120 artistas de 15 países e de mulheres latinas que moram nos Estados Unidos e abordaram o corpo feminino como forma de expressão. Para as novas gerações, acho que é importante notar o quanto esses debates são debates antigos, o quanto a gente acha que conquistou o território, mas é sempre preciso lutar pelo território conquistado, porque a gente retroceder é muito fácil também. A Polícia Federal concluiu hoje o relatório final da Operação Espúrio, deflagrada em maio, que apura um suposto esquema de venda de registros sindicais no Ministério do Trabalho. O relatório aponta indícios de que 39 pessoas integravam uma organização criminosa com o objetivo de fraudar os registros. Entre os apontados pela Polícia Federal como integrantes da chamada organização criminosa estão Elton Yomura, ex-ministro do Trabalho, a deputada Cristiane Brasil, do PDT, e o pai dela, Roberto Jefferson, presidente nacional do partido. Todos os citados negam as acusações. Bem, nós encerramos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Luciana. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora o programa Todo Seu com Rony Fon. Até amanhã.
próximo domingo 11 da noite em Hora do Voto, confira a entrevista com João Amoedo, candidato à presidência da República pelo Novo. Assista agora, todo seu.